Fala, 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 queridos! Priscilane na área para mais um vídeo de correção de redação, meu filho. O filho pediu correção em vídeo, ele vai fazer a prova da PC Paraná que tá chegando. Tá chegando. E aí ele pediu para que eu corrigisse a redação dele em vídeo, então vamos lá. Ele é aluno do Redação Legal, do meu plano específico para galera que só quer a correção de redação. Então, partiu, meu amor, partiu. A proposta era sobre os desafios no combate ao abuso sexual infantil no Brasil. Ele fez aí a introdução, ele fez D1, fez D2, tudo bem? E fez a conclusão, né? Vocês sabem que para PC Paraná, entre 20 e 25 linhas, fechou o repolho. Cuidado para não ultrapassar as margens e muito cuidado para sua introdução não ficar maior que os seus parágrafos de desenvolvimento. Tem que cuidar com isso. Então, aqui nós temos 7 linhas, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, tem que cuidar com isso aí. A questão da infraestrutura. Ela estava corrigindo agora uma redação sobre... É, como que fala sobre mobilidade urbana e aí tô com a infraestrutura na cabeça. Então, partiu. Pelo amor de Jesus, cuidado com essa sua letra. Você abandona essa sua letra. Isso aqui para mim não é S, tá? Então, olha lá, um A. Olha aqui esse A, gente. Deixa eu até dar um zoom aqui, ó. Olha esse A aqui, ó. Ó, tá vendo? Nem sei repetir isso aqui. Então, cuidado, meu filho, pra você não errar aí, pra não perder ponto na letra. Abuso sexual infantil é todo ato ou brincadeira sexual em que o agressor adulto tenha mais consciência do que a criança ou adolescente sobre o que está fazendo. Sugiro só você não delimitar adulto, porque às vezes tem adolescentes que praticam esse ato também, tá? É... Atualmente, Senhor Jesus Cristo, perdoa, ó Senhor, perdoa, ó Senhor, perdoa esse erro, erro, erro. Querido, Brasil com letra maiúscula, meu amor, você perde ponto em língua portuguesa de graça, louco. Você perde ponto de bobeira, então cuidado aí, letra maiúscula, quando for a regra de usar a maiúscula, minúscula quando for a regra de usar a minúscula. Existem programas de leis de proteção à criança e ao adolescente, como o ECA, tudo bem? Olha só, o ECA não precisa desses pontos entre ele, tudo bem? Da criança e do adolescente, Estatuto da Criança e do Adolescente, maiúscula, tudo bem? Que visa proteger a integridade dos jovens. Entretanto, a violência familiar, as ameaças e a falta de denúncias são fatores que mantêm, olha lá, mais do que um é o chapeuzinho do vovô. Então, mantém, contém, detém, provém, é sempre a mesma regra. Olha lá, mantém singular, o grampinho da vovó, mantém chapeuzinho do vovô, tudo bem? Plural, beleza? Então é o quê? O que que mantém? A violência, as ameaças e a falta de denúncia. Então é mais do que uma, você mete o louco aí e traz no plural. Você contextualizou o tema e colocou: atualmente existem programas e leis de proteção à criança e adolescente como o ECA, que visa proteger a integridade. Tá, mas o ECA ele é um programa ou ele é uma lei? Então, se você vai me trazer o exemplo só de uma lei, tira o programa de lá, tudo bem? Para não ficar confuso. Então, eu quero que você articule melhor essas informações. Lembre-se, a sua introdução ela tem que contextualizar o tema, falar daquilo que a banca pediu. Se tiver que mencionar, você menciona, como nós vimos na PM Paraná lá, que tinha que mencionar a lei, tinha que mencionar o combate ao desperdício e tinha que mencionar os riscos à saúde. Você vai trazer a sua tese, que é o quê? Que é o seu ponto de vista, que é o seu posicionamento, e aí você vai fazer o quê? A antecipação dos argumentos. Então é isso que você precisa escrever na sua introdução. É dessa forma que você precisa fazer. Tudo bem? A violência familiar, as ameaças são fatores que mantêm essa prática cruel presente na sociedade. Começou com o conectivo, fechou o repolho. Convém destacar que os abusos sexuais infantis costumam acontecer dentro das próprias casas. Segundo o Ministério, olha lá, a proposta falava desafios, então você tem que retomar, você precisa retomar os desafios, você precisa mostrar para a banca que você sabe do que você está falando, que você está atendendo a proposta. Segundo o Ministério da Saúde, mais 80% das vezes o abusador é do sexo masculino e cerca de 40% dos casos o agressor possui algum vínculo familiar com a vítima.
Nesse contexto, devido a esses fatores, há uma dificuldade em prosseguir com a denúncia, já que, muitas vezes, o abusador é o próprio responsável pela vítima. Olha lá, você está muito repetitivo, tá bom? Tá muito repetitivo. Então, quando você trouxe aqui no tópico frasal, o primeiro lugar, convém destacar que os abusos sexuais infantis costumam acontecer dentro das próprias casas, se espera que você comente o quão grave é isso, como isso é algo caótico, como isso é algo inadmissível, como isso é algo que não deve ocorrer. Tudo bem? É isso que você precisa fazer. Ponto. Você não fez isso. Você optou por trazer o quê? Por trazer dados, tá vendo? Você trouxe dados aqui. Mas, já que você trouxe dados aqui, o que se esperava era que na sequência você falasse da dificuldade de denunciar. Mas você não falou exatamente da dificuldade. Qual que é a dificuldade? Qual é a dificuldade? Por que que é difícil você denunciar alguém que é responsável pela vítima? Perceba, o foco da proposta era falar dos desafios, os desafios. E aqui você nem mencionou o desafio, você falou da dificuldade de prosseguir com a denúncia. Então é importante que você comente isso. Então é importante que você deixe evidente o quão grave é o abusador ser do sexo masculino e 40% de possuir o vínculo com a vítima. Então você coloca, ó, nesse contexto, esses dados deixam evidente o maior, sei lá, desafio existente, tá vendo? Você tem que argumentar. Por quê? Falando assim, ó, que a vítima provavelmente ela é a única que mantém a família financeiramente, que há um medo, uma insegurança, uma incerteza na vítima em denunciar, que as crianças têm medo de denunciar, que as crianças não têm canais efetivos de denúncia, que essas crianças vão morar em quais lugares, com quem que elas vão conviver, que pelo fato de não ter uma educação sexual, a criança não entende o que está acontecendo com ela, e aí pelo fato de o abusador dizer que a culpa é dela, que ela é responsável por isso, ela não sabe como se portar. Então, perceba que você acabou abordando de uma maneira muito superficial. Pri, mas não tem linha. Amor, tem sim. Olha só, você deixa muito espaço aqui no início e muito espaço entre as palavras. Além disso, olha só, nós não podemos deixar esses espaços enormes aqui. Junta essa letra e foco na argumentação. Perceba que aqui você não trouxe argumento, você trouxe o tópico frasal, você trouxe o dado e depois você acabou repetindo, né? Você acabou falando inúmeras vezes, ó, o abusador, próprio, responsável, tá vendo? E aí acabou ficando um pouco confuso esse seu parágrafo de desenvolvimento. Ele ficou com uma abordagem muito superficial. Eu quero que você reveja isso e pense em uma forma de trazê-lo, né, de uma maneira mais efetiva, de uma maneira mais concreta. Tudo bem? E perder linha assim, filha, de chorar, tá vendo? Perder esse tipo de linha aqui, ó, eu tenho vontade de morrer. Pelo amor de Jesus Cristo, não vamos perder linha assim? Outro sim, é válido ressaltar que na internet, deixa eu ver qual que é o teu segundo argumento. Ó, a violência familiar e a falta de denúncia. Então, se espera que o seu argumento 1 fosse esse, e a falta de denúncia seria o seu outro argumento. Na introdução, você não mencionou nada que fale sobre pornografia infantil, ou mercado negro, ou internet. Então, aqui você vai perder ponto na incoerência. Se você antecipou os argumentos lá na introdução, falando que vai falar da violência, da exploração, das ameaças, da falta de denúncia, se espera que você fale isso nos parágrafos de desenvolvimento. Então, o que você acabou fazendo aqui? Você não trouxe isso de uma maneira efetiva. Você agora está entrando na questão da internet, que não é o foco, tá vendo? Então, olha lá. É válido ressaltar que na internet existe uma espécie de mercado negro. Não entendi o porquê que você trouxe entre aspas, então reveja o uso desse termo, em que acontece a publicação e a comercialização da pornografia infantil. Fala da Deep Web, tá bom? Menciona, dê nome aos bois. Mostre para a banca que você tem repertório. Mostre para a banca que você tem domínio do tema e que você sabe do que você está falando, que você sabe da dark web. Perante o exposto,
Autores encontram uma maneira de nutrir seus desejos sexuais e, ao mesmo tempo, mais uma maneira de amedrontar suas vítimas por meio de ameaças à exposição de fotos e vídeos íntimos. Com isso, a exploração sexual se perpetua. Através deve ser usado apenas no sentido de atravessar. Nesse caso aqui, ninguém está atravessando rua, atravessando janela, atravessando parede. Você deve colocar o por meio de, tudo bem? Um ciclo silencioso de violência e injustiça. Sugiro reformular a sua introdução, mencionando aqui na sua introdução essa antecipação desse argumento que fala da internet. E por que que isso é um desafio, meu amor? O foco deve ser sempre naquilo que a banca solicitou. Por que que isso é um desafio? Então vamos pensar. Você abordou a Deep Web, né? Você abordou a internet lá que vive no submundo da internet normal. Então você poderia mencionar que isso é um desafio justamente pelo fato de que não tem como que eu posso dizer, rastrear esses caras. Tem, mas é muito mais difícil, então é muito mais trabalhoso para a polícia. Então, esse tipo de comércio enseja, incentiva, influencia a perpetuação desses abusos. Por quê? Porque isso acaba nutrindo nesses criminosos esse sentimento, né? Enfim, esse sentimento horrível aí que eles têm de consumir pornografia infantil. Lembre-se, meu amor, de que o foco da proposta não era pornografia infantil, era abuso sexual. Então você precisa dizer para mim o porquê que ele acontece, tá? Então é foco nisso, muito cuidado para não fugir da temática. Nós vimos aí a galera que foi fazer a prova da PM Paraná, que é a mesma banca de vocês, da PC Paraná, o tanto que foram penalizados por não trazerem aquilo que a proposta pedia. A banca solicitava exatamente a doação de alimentos entre o combate ao desperdício e o risco à saúde. Então, qualquer aluno que falou somente da fome foi penalizado. Nós temos de 20 a 25 linhas para escrever uma redação, então ela precisa ser dentro da temática solicitada pela banca. Aborda abuso sexual. Quais são os desafios para esse combate? Falta de denúncia, acesso à internet, manipulação. Os pais são os agressores, são pessoas próximas às crianças, não tem delegacia especializada de PECAME em número necessário para evitar esse tipo de abuso. Então, enfim, há uma série de argumentos que poderiam ser comentados, há uma série de argumentos que poderiam ser desenvolvidos que realmente corroboram e comprovam a gravidade desse problema, os inúmeros desafios existentes. Portanto, os problemas relacionados ao abuso sexual infantil são de grande relevância para a população, que deve buscar maneiras de proteger as crianças. Diante disso, o Conselho Tutelar, em conformidade com o ECA, devem promover campanhas de preservação da integridade física das crianças e intensificar sanções penais. Como que isso vai ser feito? Cabe ao Conselho Tutelar fazer isso? Então, cuidado aí com as informações que você traz no texto. Cabe ao Conselho Tutelar fazer isso? Tá? Dessa forma, a exploração sexual tende a diminuir. Será? Será mesmo? Então, pensa assim, ó. Pensa em canais de denúncia, criações de delegacias especializadas, ou se você não quiser apresentar uma perspectiva futura, se você não quiser apresentar uma perspectiva de solução do problema, você pode simplesmente retomar aquilo que que você escreveu no desenvolvimento do texto. Você não tem muitos erros de língua portuguesa, são poucos erros de língua portuguesa. Coesão e coerência você também escreveu bem, tá? O problema maior mesmo é em relação ao argumento, à argumentação. Você vai perder ponto aqui na argumentação. Então, numa redação entre 0 e 40, você vai ficar entre 30 e 32 para tirar a de nota, tudo bem? Então, você perdeu ponto, que fique claro, na argumentação e em língua portuguesa. Você não contextualizou muito bem o tema também, tá bom? Então, bora lá, fi. Espero a próxima redação na plataforma. Bora escrever redação então, meu amor. Bora, meu fi! Bora!